Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Aqui em São Paulo tá frio. Eu trabalho com essa touquinha aqui, ó. Quando tá frio, ela protege as orelhas aqui. Mas eu vou tirar a touquinha agora. Eu quis começar com essa touca aqui para falar um pouquinho, né, sobre a mensagem. O importante sempre é a mensagem, não é o pregador quem está falando. Sempre a importância é a mensagem. A mensagem que eu trago é mais importante do que eu próprio mostrar alguma coisa. Por isso que no sacramento, no manual, fala que os meninos devem se vestir de maneira que não chame a atenção da congregação, porque não é para chamar a atenção para os rapazes que estão distribuindo ou abençoando o sacramento, e é sim para chamar a atenção para o sacramento. Nada deve desviar a gente do nosso foco, de Jesus Cristo. Então eu comecei com a touquinha aqui, mas eu vou tirar, porque o mais importante, né, é a mensagem. Tô com o cabelo bagunçado aqui, espero que vocês não se importem aí, tá bom? Bom, hoje nós vamos estudar aqui Alma, capítulo 26. Eu amo esse capítulo aqui, são muitos versículos, então eu vou ter que dar uma resumida aqui, na verdade, tá bom? Nós terminamos o capítulo 25, Amon, Arão, Omni, Imni, agradecendo, né, pelas grandes bênçãos que eles receberam. E aqui no capítulo 26, essas grandes bênçãos que eles receberam foi o grande número de lamanitas que se converteram ao Senhor. E aí Amon, né, sendo o principal entre eles aqui, começou a demonstrar esse amor em palavras, e escreve aqui no capítulo 26, eu acho fantástica a maneira que ele coloca. Bom, então não vai dar para falar tudo, mas do versículo 1 em diante aqui, ele começa a falar da grande bênção de ter ido entre os lamanitas e pregar o evangelho, tá bom? Então, e ele fala que não haviam imaginado que quando saíram lá de Zaraela, que viessem pregar os lamanitas, quantos lamanitas se converteram, que era uma bênção, né? E aí ele começa a compartilhar sobre a grandeza da misericórdia de Deus. Ele fala que eles saíram da obscuridade, né, das trevas, e vieram para a luz. E ele fala muitas coisas aqui. E tem uma parte, vamos começar a ler a partir do versículo 8, tá bom? Porque a partir do versículo 8, depois de Amon está falando várias coisas, demonstrando a alegria dele por esse grande número, por ter sido instrumentos na mão do Senhor para converter tantas almas. Ele vai receber uma censura do irmão dele, Arão, tá bom? E aí eu queria falar um pouquinho sobre essa censura. Vamos lá, aqui no versículo 8 em diante, então, de Alma 26, diz assim: essas são as palavras de Amon. Ele já havia falado várias outras coisas antes aqui, se alegrando no Senhor. E agora ele diz: bendito seja o nome de nosso Deus. Cantemos em seu louvor, sim, demos graça ao seu santo nome, porque ele pratica a retidão eternamente. Pois se não tivéssemos saído da terra de Jerusalém, da terra de Zaraela, estes nossos irmãos, muitos amados, que tanto têm amado, achar-se-iam ainda atormentados pelo ódio que nos tinha. Sim, teriam sido também estranhos a Deus. E aí nesse ponto aqui, no próximo versículo, que é o versículo 10, Arão, que é irmão de Amon, ele acha que Amon, ele está se vangloriando. E aí Arão chama a atenção. Então aqui no versículo 10 diz o seguinte, depois a gente volta no 10 de novo, ó. E aconteceu que, tendo Amon anunciado essas palavras, e muitas outras que eu não li aqui, né, seu irmão Arão censurou-o, dizendo: temo, Amon, que a tua alegria te leve à vangloria. Ou seja, que a alegria que ele estava sentindo, ele pudesse achar que se sentir vanglorioso, se vangloriar da obra que eles fizeram, tá bom? Então Arão ali, preocupado, fala isso. Eu procurei na fala de Amon aqui alguma coisa que pudesse dizer como vangloria, como vanglória do trabalho que ele fez. Aqui eu vi realmente ele expressando o amor dele pelos lamanitas que se converteram, né? Então eu não vejo como uma vanglória. E ele vai explicar a partir do versículo 11 aqui melhor essas palavras aqui. Mas eu procurando aqui, por que será que Arão censurou, né? Eu vi na fala de Amon aqui, quando ele fala essa parte aqui, ó: pois se não tivéssemos saído da terra de Zaraela para pregar esses nossos irmãos, eles ainda estariam na obscuridade, nas trevas. Então nessa parte aqui,
Eu não acredito que Amon, né, esteja se vangloriando, mas Arão, ouvindo isso, ele interpretou como um perigo, um alerta ali de vangloriar-se. Por quê? Porque ele falou, olha, se nós não tivéssemos saído de Israel, nossos irmãos os lamanitas ainda estariam na obscuridade. É verdade que os lamanitas foram pregados várias vezes a eles e eles não aceitaram. É verdade também que Amon e Arão, Omni, Imni, todos esses missionários que vieram tiveram um grande sucesso e ajudaram os lamanitas, né, nessa questão de conhecerem o evangelho, aceitarem a Deus. E a gente viu a grande conversão que aconteceu no coração deles. Porém, eu não acredito que se Amon e os seus irmãos não tivessem ido, que eles estariam na obscuridade. Algum jeito Deus ia dar, né? Seria equivalente eu dizer assim, eu não fui na missão, eu não fui para a missão e por causa disso a pessoa que ia se batizar não se batizou porque eu não fui para a missão. Bom, nós somos verdadeiramente instrumento na mão de Deus. Mas se eu não tivesse ido, Deus ele dá um jeito. Eu sou grato aos missionários que me batizou, com certeza. Mas se esses missionários tivessem optado por não ir para a missão, ainda assim Deus daria um jeito de eu conhecer o evangelho. Ele faria um jeito para que eu chegasse a ser membro da igreja. Porque ele dá oportunidade a todas as pessoas. É um privilégio a gente servir de instrumento na mão do Senhor. Tá bom? Então, aliás, esse é o tema, né, da mensagem essa semana, de nós sermos instrumentos na mão de Deus. E aqui eu trouxe algumas escrituras para compartilhar sobre esse meu pensamento, sobre isso que eu penso, tá bom? Inclusive, quando Amon, né, ele fala essas palavras, dizendo, pois se não tivéssemos saído da terra de Israel, nossos irmãos ainda estariam na obscuridade. Eu trouxe aqui, Romanos capítulo 8, versículo 27. Eu acho que Amon, ele apenas não soube se expressar, como acontece comigo. Às vezes eu falo algo que não é aquilo que eu queria ter falado, tá bom? Ou seja, precisa de um conserto na fala. E isso acontece também com as nossas orações. Em Romanos capítulo 8, fala que o Espírito Santo intercede nas nossas orações para que chegue bonita ao Senhor, porque Ele conhece a intenção do nosso coração. Não é que o Espírito Santo ele muda a nossa oração. É que a gente tem um desejo, mas a gente às vezes não se expressa bem. É como uma criança, vou colocar aqui, uma criança que quer dar um buquê de flores para sua mãe ali, né? E aí ela sai pegando lá no mato flores, cravos, espinhos, sai pegando ervas daninhas, tudo. E faz aquele ramo assim, vai correndo para dar para a mãe. Aí o pai pergunta, o que é isso, meu filho? Não, é para dar para a mamãe. Calma, vamos amarrar aqui bonitinho. Ele amarra, tira mato, tira coisa, vai lá e lá entrega lá um ramo, né? Bem bonito para a mãe. Então, nesse aspecto, o Espírito Santo ele conserta nossas orações também. Eu enxergo isso aqui em Romanos 8, versículo 27, que diz assim, aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Portanto, ele, segundo Deus, intercede pelos santos, intercede pelas orações, né? Às vezes nós oramos de uma maneira errada ou se expressamos de maneira errada e o conhecedor do coração chega da maneira certa, né? O conhecedor do coração intercede por nós nas orações e aí chega uma oração bonita lá pro Senhor. Então, embora nós não falamos palavras bonitas ou coisas assim, o Espírito Santo conserta um pouco a nossa oração também, tá bom? Por causa dos desejos do nosso coração. Por que eu estou falando isso? Porque Amon, essa palavra que ele usou, né? Se não fosse nós termos saído da terra de Israel para pregar aos nossos irmãos, eles não teriam conhecido a verdade? Eu acredito que teriam conhecido a verdade, né? Deus poderia chamar um profeta entre os lamanitas ou arrumar outro meio, né? Que bênção que eles foram instrumento na mão do Senhor, que bênção. Mas o plano de Deus não se frustra, só os planos dos homens. Em Doutrina e Convênio, seção 3, no versículo 3 em diante, falando sobre a tradução do livro de Mórmon, que Joseph Smith acabou perdendo, né, as 116 páginas, achou que o trabalho estava perdido, tudo. Veja só o que diz lá. Lembra-te, versículo 3 e 4, Doutrina e Convênio, seção 3, versículo 3 e 4. Lembra-te que não é a obra de Deus que se frustra, mas as obras dos homens. Pois embora um homem tenha muitas revelações e tenha poder para realizar muitas obras grandiosas, contudo, se ele se vangloriar de sua própria força e ignorar os conselhos de Deus e seguir os ditames de sua própria vontade e seus desejos carnais, cairá
e trará sobre si a vingança de um Deus justo, né? Bom, aqui ensina então que, embora Joseph Smith ele tenha ocorrido ali para perder as 116 páginas, tudo isso, eu não posso dizer que se não fosse Joseph Smith, nós não teríamos o livro de Mórmon hoje. Deus chamaria, levantaria um outro profeta. Que bom que foi ele. Todo esse processo ajudou a Joseph Smith se tornar uma pessoa melhor, se tornar um profeta de Deus melhor, tá bom? Mas atribuir a Joseph Smith, não, nós devemos atribuir a Deus, porque o próprio Joseph Smith falou, ele não traduziu pelo conhecimento dele, ele traduziu pelo dom e poder de Deus. Então eu tenho que atribuir a Deus a tradução do livro de Mórmon. Ele nunca disse que traduziu uma página, ele fala que ele traduziu pelo dom e poder de Deus, sempre pela dependência de Deus ali. Então não é a obra de Deus que se frustra, mas as obras dos homens. Tanto que anos antes de se perder essas 116 páginas, Deus já havia mandado Nefe fazer um outro registro para que nós tivéssemos esse relato. Então tudo, o plano de Deus não se frustra, tá bom? Então eu acredito aqui que Amon, ele não soube se expressar direito, porque a partir do versículo seguinte aqui, do versículo 11 em diante, ele vai explicar que ele não está se vangloriando, que a alegria dele é no Senhor, tá bom? Então vamos ler um pouquinho dessas palavras aqui, não vai dar tempo de ler todo o capítulo, mas eu achei importante explicar essas coisas. Então quando Arão censurou ele, temendo, né, que ele pudesse, aquela grande alegria que ele estava sentindo, pudesse levar ele a vangloriar-se de sua própria força, de sua própria sabedoria, essa é a resposta de Amon a partir do versículo 11, dizendo: Amon, porém, disse: não me vanglorio de minha própria força, nem de minha própria sabedoria, mas eis que a minha alegria é completa, sim, meu coração transborda de alegria, e regozijar-se-me-ei em meu Deus. Sim, sei que nada sou quanto à minha força, sou débil, portanto não me vangloriarei de mim mesmo, mas vangloriar-me-ei em meu Deus, porque com a sua força posso fazer todas as coisas. Sim, eis que fizemos muitos milagres nessa terra, pelo que louvamos o seu nome para sempre. Eis que quantos milhares de nossos irmãos ele livrou da pena do inferno. Eles foram levados a cantar o amor que redime, isso graças ao poder de sua palavra que está em nós. E nós temos, portanto, motivo para regozijar-nos? Sim, temos motivos para louvar para sempre, porque Ele é o Deus Altíssimo e livrou nossos irmãos do grilhão do inferno. Sim, estavam envolvidos em trevas externas, eternas, né? E a destruição. Mas eis que Ele trouxeram a sua luz eterna. Sim, a salvação eterna. E então estão envolvidos pela incomparável generosidade de seu amor. Sim, somos instrumentos em suas mãos para realizar tão grande e maravilhosa obra. Então aqui ele começa, né, a agradecer a Deus, mostrando o mérito a Deus pelo que havia acontecido ali, né? Então por isso que eu acho que naquele momento ele só usou as palavras talvez inadequadas ali, e aí o irmão dele acabou censurando ele, e ele está explicando. Ele continua ainda no versículo 16 em diante: gloriaremos, portanto, sim, gloriaremos-nos no Senhor, sim, rejubilemo-nos, pois nossa alegria é completa, sim, louvaremos o nosso Deus para sempre. Quem poderá gloriar-se demasiadamente do Senhor? No Senhor? Sim, quem poderá falar demasiadamente do seu grande poder e de sua misericórdia e de sua longanimidade para com os filhos dos homens? Eis que digo que não posso expressar nem a mínima parte do que sinto. Eu gosto dessa parte aqui que Amon está falando, porque... Eita, mudei aqui a parte do celular aqui, voltando aqui. Essa parte aqui que ele fala, não dá para falar demasiadamente do Senhor, da misericórdia do Senhor. Falar demasiadamente é exagerar, tá bom? Ou seja, não dá para exagerar sobre a misericórdia de Deus. É muito mais do que eu posso expressar, do que eu posso falar o que é a misericórdia de Deus. Não dá para exagerar sobre o poder de Deus. Ele tem o poder absoluto. Não tem como... Qualquer coisa que eu falar sobre o poder de Deus ainda é pouco. É esse o sentido aqui, né? Não dá para exagerar, falar sobre o amor de Deus. Por exemplo,
Eu amo, mas Deus, ele é amor. Tá lá escrito em João 1, capítulo 4, não, 1 João, capítulo 4, versículo 8, dizendo: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, eu posso até amar as pessoas, e amo minha filha, amo minha esposa, amo vocês, mas Deus, ele é amor, é diferente. Ele é a personificação do amor. Eu amo, Deus é amor. Então não dá para falar demasiadamente do Senhor. Tudo que nós falamos é pouco sobre ele. Então aqui Amon, né, ele é bem feliz nas palavras dele, dizendo que ele não consegue expressar nem o mínimo do que ele sente, né, que é maior do que o que ele consegue se expressar ali. E ele continua aqui agora contando a própria história dele. Não sei se vai dar tempo aqui, mas do versículo 17 em diante, ele vai falar a própria história dele, resumindo, né, que eles mesmos estavam em treva, perseguindo a igreja de Deus. E Deus teve misericórdia, ao invés de condená-los ao inferno, mandou um anjo para que eles pudessem se converter, né? E a partir de então eles começaram a pregar o evangelho. Esse capítulo é belíssimo, lindo, lindo, lindo. Bom, eu vou ter que finalizar a mensagem aqui por conta do tempo, tá bom? Eu li poucos versículos aqui, aliás, deixa eu ver aqui, não vai dar tempo de ler mais, né? Mas aqui nesse capítulo ele vai falando sobre o grande amor, né, de Deus. E tem uma parte que eu gosto bastante, que ele fala assim: se isso é vangloriar-me, então me vanglorio no Senhor. Ele é minha alegria, ele é minha salvação, ele é tudo para mim. Então se é para mim me gloriar no Senhor, ele se gloria no Senhor. E se você acha, né, Arão, né, ou os outros que acharam, vocês acham que eu estou vangloriando de mim mesmo? Se isso que eu estou fazendo é me vangloriar, então me vanglorio, mas me vanglorio no Senhor, no poder do Senhor. Eu também sou muito grato por servir de instrumento na mão do Senhor para compartilhar essas mensagens com as pessoas. Eu sou apenas isso, um instrumento na mão do Senhor. Mais importante é a mensagem do que o pregador, tá bom? Como João Batista, né? João, falando de João Batista em João capítulo 1, diz: não era ele a luz, mas para testificar da luz. Então João Batista não era a luz, mas ele testificava da luz, que é Cristo. A gente sempre tem que apontar a Cristo, apontar a mensagem dele. Então por isso, né, que eu comecei essa mensagem lembrando sobre o sacramento, que no manual fala que nada deve tirar a santidade ou chamar a atenção, né, para, por exemplo, todos os meninos vestidinhos de gravata borboleta, alguma coisa que tire a atenção da sacramental para os meninos, tá errado. Por quê? Porque o que nós devemos fazer é ter atenção no sacramento, tá bom? Então tem que ter sempre esse cuidado aí, né, na questão do sacramento. É isso que eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Hoje é dia mais corrido para mim, né? Então por isso que eu tô compartilhando aqui do carro, já tô entrando para trabalhar aqui na firma e baixar esse vídeo para enviar para nós estudarmos todos os dias. Que gratidão que eu tenho de todos os dias nós estudarmos juntos. Isso não é mérito meu. Se não for Deus na minha vida, e eu agradeço as orações de vocês, não tem como. Como uma pessoa vai estudar eu estou mais de 4 anos nesse canal aqui, que eu já falo que nem é meu, esse canal é do Senhor, tá bom? Como que uma pessoa mais de 4 anos seguidos vai estudar as escrituras todos os dias e compartilhar uma mensagem? É Deus. A resposta só pode ser Deus. É Deus na minha vida, é Deus na nossa vida. Então é possível. Vamos estudar as escrituras todos os dias, tá bom? E eu, assim como Amon, me vanglorio no Senhor. Se não fosse Deus na minha vida, eu não conseguiria fazer essa obra também, que eu considero de grande valor, tá bom? Gratidão a todos e compartilho essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.